Irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. São tantos anos vindo aqui que é interessante. Eu chego ao púlpito, parece que eu estou num lugar que me é muito familiar. E especialmente também quando a gente recebe um tratamento como esse do pastor Clarimundo. Como devolver esses elogios, essas expressões de amor, de apreço, de carinho pela minha vida. Eu sou muito grato a ele, grato aos que têm organizado, o André, agora o Eberson, por sempre se lembrarem de mim. Sabe, não tem como dizer não para um evento dessa magnitude, dessa importância, ainda mais quando sabemos do fato de que há tantos jovens e jovens que vão sair daqui para levar a mensagem do Evangelho para as mais diferentes cidades, especialmente do estado de Goiás. E a importância de ter tantos jovens deve-se ao fato que quando o Evangelho entra para valer na vida de um jovem, de modo diferente do que acontece com a vida de uma pessoa que se encontra na minha faixa etária, é que o jovem tem a vida inteira para viver. Tem que dizer, Deus, é claro, pode nos usar em qualquer fase das nossas vidas, mas ver pessoas aqui que vão entregar o melhor da sua existência para Deus é alguma coisa muito comovente, é algo que nos mobiliza, que nos faz servir a Cristo neste lugar com toda a inteireza de alma, com toda a paixão do coração. Irmãos queridos, trouxe meu celular, vou botar aqui no cronômetro para marcar o tempo, porque eu não quero pecar contra vocês, já estamos próximos da hora do almoço. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês nessa manhã para o texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Eu vou falar bem pausadamente, quase como se nós estivéssemos numa classe de escola dominical, uma vez que meu interesse é que vocês tenham tempo de pensar em tudo o que vai ser falado à luz dessa passagem. Qual é a importância de Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, até o verso 27, na verdade, até o final do capítulo 2, nós temos uma seção da carta aos Romanos, que é de um valor incalculável para a nossa teologia. E isso em razão do fato de que não há, provavelmente, passagem nas Sagradas Escrituras que tanto nos ajude a entender o porquê da Bíblia nos chamar de pecadores. Que da Bíblia, além de nos chamar de pecadores, nos chamar para o arrependimento, como também a razão de um juízo final e os motivos pelos quais Deus julga a humanidade, manifestando assim o seu descontentamento em razão da forma como nós costumamos responder à existência do nosso Criador. Então está aí Romanos capítulo 1, verso 18, eu espero que Deus nos auxilie agora pelo seu Espírito, e que todos nós sejamos socorridos pela sua graça, que haja espírito de sabedoria, de entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos queridos, o verso 18 começa por
revelar um aspecto do caráter de Deus e dos procedimentos de Deus para com a humanidade, que é chocante. Eu diria que é uma das declarações bíblicas que mais fazem pessoas tropeçarem na sua relação com as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Porque essa passagem nos fala de um Deus irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é a ira de Deus? Há algumas respostas que oferecemos a questões teológicas que demandam a necessidade de, antes de nós as respondermos objetivamente, deixarmos claro o que a Bíblia não quer ensinar. Portanto, ao responder esta pergunta, qual é o sentido dessa ira? Como atribuir este sentimento a um ser perfeito? Em primeiro lugar, nós temos que declarar o que a Bíblia não está querendo dizer. Então, é óbvio que a Bíblia não está querendo comparar essa ira à nossa ira, que em geral é fruto de capricho. Em geral, a nossa ira não tem simetria. O que eu estou querendo dizer com isso? Falta-lhe inteireza, falta-lhe equilíbrio, porque em geral nós ficamos irados quando nós nos sentimos atingidos nos nossos direitos. Muito raramente nós mostramos indignação quando o direito do próximo é violado. Vocês observem, por exemplo, no Brasil, o Brasil é um exemplo muito claro disso. Em geral, nós brasileiros só nos mobilizamos para ir às ruas quando nós nos vemos atingidos nos nossos direitos. Dificilmente nós protestamos em razão do direito alheio que está sendo violado. Então essa ira não é uma ira caprichosa, como também não é o destempero divino. Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, não está falando sobre um sentimento análogo àquele que déspotas, tiranos e o próprio diabo experimentam. Não há resposta mais objetiva para esta pergunta que acabei de lhes apresentar, do que aquela que diz que essa ira é a aversão de Deus ao mal. Eu diria que é o fundamento do nosso respeito ao Criador, uma vez que essa ira aponta para a santidade de Deus. Deus pede para que nós adoremos um ser santo, não um Criador que é conivente com a maldade. Essa ira, portanto, é uma demanda da natureza divina. Se manifesta quando Deus é provocado. Vejam, por exemplo, a passagem que descreve a entrada do Senhor Jesus no pátio dos gentios no templo de Jerusalém. A Bíblia descreve o Senhor Jesus confeccionando um chicote. Como entender uma coisa dessa? O príncipe da paz, a maior referência que existe para o verdadeiro amor, aquele que na cruz perdoou os que o matavam. Como que este pode ser encontrado na Bíblia confeccionando um azorrague, um chicote, a fim de expulsar pessoas do templo? Porque aquelas pessoas haviam provocado a Cristo, haviam provocado a santidade de Deus, uma vez que transformaram religião em comércio.
Pois bem, a pergunta que nós precisamos responder em conexão a essa, o que significa essa ira, é também de imenso valor para a nossa teologia e para que também não abdiquemos do uso da razão na nossa relação com a própria fé cristã. Eu acabei de lhes falar sobre o significado dessa ira. A segunda pergunta, obviamente, tem a ver com a primeira, é de fundamental importância para que não haja um divórcio entre fé e a vida intelectual do crente, sua e minha. Segunda pergunta é a seguinte: essa ira é razoável? É justo que Deus nos trate como tem nos tratado? Vivemos num mundo de tragédias naturais, mundo de terremotos, furacões, maremotos, tsunamis. Todos os que aqui se encontram carregam no seu corpo o vírus da morte. Estamos em processo inexorável de envelhecimento. Nós duramos pouco. Vivemos uma vida, por favor, digam que se eu enlouqueci, se eu estou sendo pessimista demais. Mas quando olho para a saga da humanidade, sou levado a dizer que a nossa vida é dura, é curta e é incerta. Esse é um mundo de fome, mundo de guerras, de revoluções, mundo de doenças incuráveis, mundo no qual nós temos que nos separar de pessoas que amamos. Nesse sentido, a Bíblia não tenta nos apresentar uma visão dourada da vida. A Bíblia nos apresenta fatos e fatos que são chocantes. Olha essa declaração do verso 18. A Bíblia nos chama para a realidade e diz: a ira de Deus se revela do céu. O que está dizendo que essa é uma ira que atinge o planeta como todo, de uma forma cabal, de uma forma clara, de uma forma iniludível. É uma ira que se manifesta em todos os continentes, em todas as nações, na vida de todos os seres humanos. Deus tem mostrado, isso nós não temos como escapar desse fato, das mais diferentes formas que há uma contenda entre Ele e nós. Que Ele é movido a reter do céu algumas bênçãos. Que Ele não pode dar à humanidade aquilo que os homens desejam, em razão do fato de que isto representaria uma grande violação da sua própria natureza, um atentado que ele praticaria contra a sua própria santidade, que demanda que ele manifeste das mais diferentes formas a sua ira. Então o texto diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Aqui
o apóstolo Paulo começa a responder essa pergunta central: essa ira é razoável? Vocês estão entendendo o ponto? Nós lidamos diariamente com fatos que demandam uma explicação. Entre estes fatos da vida, o sofrimento humano. Eu conheço um homem no Rio de Janeiro que foi dar marcha ré no carro, sentiu um obstáculo impedindo o carro de andar, o que o fez, portanto, sair do carro e ver o que estava acontecendo, para descobrir que o obstáculo era o seu próprio filho. Ele havia acabado de atropelar o filho que veio a óbito. Uma criança, se na minha memória não me engano, uma coisa é certa, menos de 3 anos de idade. Não há mínima dúvida que Deus não quer que, ao entrar nessa igreja, neste local de adoração, você deixe a sua razão do lado de fora. Nós estamos diante de fatos da vida que procuram militar contra o nosso amor pelo Criador. E o que milita contra o nosso amor pelo Criador? O nosso sofrimento. O sofrimento da humanidade. Vejam, por exemplo, que nesse exato momento, segundo estatística da Organização das Nações Unidas, 1 bilhão de pessoas vivem na miséria. Um outro bilhão vive na pobreza. O que significa o seguinte: que você tem 1 bilhão que acorda sem ter o que comer, que vive a experiência que a esposa de um amigo meu do Nordeste, metodista, viveu durante um período de sua vida no Nordeste do nosso país, no período da fome. Ela, ao chegar à noite, dizia para a mãe: mãe, eu estou com fome. Isso aconteceu durante, quer dizer, a minha geração, a geração de muitas pessoas que se encontram aqui nessa manhã. Ela dizia para a mãe: mãe, eu estou com fome. Ao que a mãe respondia: vai dormir que a fome passa. Nós temos 1 bilhão de pessoas, portanto, que vão dormir esperando que a fome passe. E tem um outro bilhão que trabalha para comer, come para trabalhar. Não tem acesso aos confortos dessa vida. Sobrevivem. E tudo isso sendo vivido em meio a guerras, em meio a revoluções, a conflitos civis desnecessários, a crise de refugiados, com seres humanos, como se não bastasse toda essa sorte de desgraça, tendo que administrar o seu próprio processo de envelhecimento e sua caminhada a passos largos para o fim. A Bíblia tem uma filosofia de história, uma forma de ver a história, os fatos da vida. E nós acabamos de ler um dos elementos da filosofia de história da Bíblia, do modo
cristão de ver a vida nesse planeta. E aí, a Bíblia, conforme eu acabei de lhes dizer, apresenta um dado chocante: que nós não estaríamos atravessando esse vale de lágrimas se Deus não tivesse irado com a humanidade. Daí essa pergunta: Deus Santo, essa ira é razoável? Sendo nós seres finitos, seres frágeis, que em geral vivem 70, 80 anos, qual é a razão de ser de tanto sofrimento? O apóstolo Paulo, como bom pastor, como teólogo, como pensador, procurou se adiantar a possíveis perguntas que pessoas poderiam fazer diante de uma declaração como essa: a ira de Deus. E uma pergunta central é essa: é razoável essa ira? A partir do próprio verso 18, o apóstolo Paulo responde essa pergunta. E ele responde, em primeiro lugar, falando da impiedade humana. O que é a impiedade humana? A impiedade humana tem como característica a banalização do sagrado, ignorar o Criador, fazer de Deus um apêndice da vida. Impiedade significa, portanto, uma vida que tem como característica a falta desse elemento de gratidão, de amor, de encanto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A palavra impiedade no Novo Testamento tem sempre conexão com a nossa relação com o Criador. Resumindo tudo, o ímpio é aquele que brinca com aquele que o criou. Está claro isso para vocês? Está claro? Esse é o ímpio. Bom, gente, eu não preciso gastar muito tempo para dizer que o apóstolo Paulo foi preciso na declaração, que ele nos apresenta algo que pode ser comprovado pela experiência. Vocês estão entendendo o ponto? Algumas doutrinas bíblicas que nós acreditamos pela fé na autoridade de quem falou, enquanto que há outras doutrinas bíblicas que são comprovadas por fatos da vida. Essa é uma doutrina que os fatos da vida comprovam. Somos ímpios. Somos ímpios. Nós não amamos a Deus. Somos inimigos de Deus. E em geral, só voltamos para a casa do Pai quando nos pegamos com a vida nivelada à vida dos porcos, sentindo fome e percebendo o fato que não é interessante para nós viver longe do Criador. E aí nós voltamos para casa. Então o apóstolo Paulo diz que, vejam só a conexão, a ira de Deus se revela do céu, é uma manifestação clara da indignação divina, e que resulta de uma provocação à santidade de Deus. Que provocação é essa? A impiedade. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o Criador não pode sorrir para pessoas que o ignoram. Vocês estão entendendo o ponto? A importância de nós tratarmos de uma questão como essa, num culto como esse. Em conexão a isso, a importância de nós usarmos o cérebro na igreja, porque essas perguntas nos são feitas por amigos que não conhecem a Cristo, e são feitas por nós mesmos.
os nossos corações, nossa mente, nos move a responder a essas questões. Por que a ira de Deus? Por que o homem nascido da mulher, como diz o livro de Jó, vive breve tempo cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece? Por que assim? A primeira resposta do apóstolo Paulo tem a ver com essa palavra, impiedade. Agora, observem a ordem, que primeiro ele fala da impiedade, só depois que ele fala da perversão. É sempre esta sequência. Primeiro vem a impiedade, depois vem a perversão. O que caracteriza a perversão é a violação dos mandamentos de Deus. É você se sentir livre para fazer o exato oposto do que Deus quer para a vida dos seres humanos. É você viver uma vida diferente da vida que o Criador vive. Portanto, primeiro vem a impiedade, depois vem a transgressão. Primeiro o homem rompe com seu Criador, e a partir desse desajuste, a partir da perda deste encanto, a partir da ruptura com a fonte da vida, que faz o homem fazer o que é certo, porque é justamente isso que sua natureza o move a fazer, uma vez que ele ama o seu Criador. Quando há essa ruptura, vem a perversão. O que caracteriza a perversão? A impiedade denota o que nós fazemos com Deus. A perversão, o que nós fazemos uns com os outros. Irmãos, nós somos perversos. Não tenho o mínimo medo de alguém numa manhã como essa me rotular como um pregador radical, como um pregador legalista, e que está estimulando as igrejas a criarem uma espécie de cultura patológica. Não. Eu diria o seguinte: que é justamente a ruptura com Deus que nos leva à perda do amor pelo próximo, que nos faz acreditar que não há perversão no comportamento humano. Eu estou lendo, comecei a ler de 2 dias para cá, um livro sobre a história de Jerusalém. Então, eu estou naquela parte do livro que vai de Davi até o nascimento de Jesus. Houve momentos na leitura desse livro que eu pensei assim: meu Deus, não é possível que o ser humano seja isso. Não é possível que nós nos comportemos dessa forma. Por que isso? Para vocês terem uma ideia, a Jerusalém dos tempos de Jesus, não, a Jerusalém do tempo de Davi está soterrada, está sob camadas de destruição, porque a história daquela cidade é uma história de morte, é uma história de destruição, é uma história de homicídio, de derramamento de sangue. Aí você olha para o cenário de todas as nações, é levado a dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês observem 2 fatos da história recente da humanidade, dos dias de hoje. Fato número 1:
O século XX, o século no qual eu nasci, talvez o século no qual a maioria de vocês nasceram, foi o século mais próspero de toda a história da humanidade. Nunca os seres humanos viveram com tamanho conforto. Você pega um cidadão, um homem, uma mulher de classe média hoje, uma pessoa, eu estou falando de um assalariado, ao comparar sua vida com a vida dos reis do passado, você percebe que um cidadão de classe média de hoje vive uma vida incomparavelmente mais confortável que a vida vivida por reis e rainhas do passado. Nunca houve tanta prosperidade na história da humanidade como houve no século XX, e contudo o século XX foi o século mais violento da história da humanidade. O historiador Eric Hobsbawm, no livro História do século XX, Era dos Extremos, que ele fala sobre a história do século XX, aponta para uma estatística impressionante. Ele diz a seguinte coisa: no século XX houve 180 milhões de mortes somente em guerras. 180 milhões de seres humanos foram mortos por seres humanos. Só na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões. Com mães entrando em câmaras de gás com seus filhos e dizendo para soldado alemão: o senhor tem coragem de matar uma criança linda como essa e fazer com que ela morra numa câmara de gás? Outro dado impressionante: as últimas fomes que houve, que afetaram nações, regiões inteiras do planeta, em todos os casos, não tiveram como causa falta de oferta de alimento. Havia alimento no planeta para todos. Contudo, num mundo onde o egoísmo não possibilita a distribuição misericordiosa da riqueza. Você está entendendo agora por que a Bíblia diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens? Vocês estão entendendo o ponto? Está alguém aqui escandalizado com o que eu estou falando? Notem, a Bíblia não está falando de um ser neurótico que pede idiotices das pessoas. A Bíblia não está falando de um criador neurótico, meticuloso, e que nos pune por conta do que é insignificante. A Bíblia nos fala de um Deus irado que julga a humanidade em razão da sua impiedade, da sua transgressão. Vocês estão entendendo por que nós temos que pregar o Evangelho? Vocês estão entendendo por que a igreja tem que existir? Vocês estão entendendo por que nós devemos fazer missões transculturais, levar o Evangelho para o planeta? Porque a situação do homem é desesperadora. Deus é inimigo do homem. Em razão da sua impiedade, da sua transgressão. É uma resposta da natureza divina à maldade humana. Agora, observem que o apóstolo Paulo, como bom mestre, trata de responder uma outra pergunta. Os homens pecam porque lhes falta entendimento, eles pecam na ignorância, ou o seu comportamento é consciente?
Em outras palavras, quando a Bíblia declara que os homens são ímpios e transgressores, isso é justo? Poderia ser diferente? Os homens têm acesso a informações que tornam o seu comportamento injustificável. Olha o que o apóstolo Paulo diz ainda no verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Observem o que o apóstolo está dizendo: que este comportamento ímpio, este comportamento caracterizado por transgressão, é um comportamento consciente, é um comportamento responsável. Porque o homem tem acesso à verdade. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eles praticam impiedade, transgressão, praticam impiedade e transgressão, embora conheçam a verdade. Vejam só, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eles, embora conheçam a verdade, eles detêm a verdade. Eles não permitem que a verdade venha à tona. Eles não permitem que a verdade controle suas vidas. Isso é uma coisa impressionante, gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: nós seremos julgados por Deus em razão do fato de sermos mentirosos contumazes. Talvez ninguém tenha apresentado melhor esse ponto, pelo menos de uma forma mais gráfica, que nos possibilitasse entendê-lo, do que o pregador americano Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, num dos seus livros, trata da seguinte questão: em que base Deus julgará o homem no dia do juízo final? O ensino da Bíblia é amplo com relação a esse tema. A Bíblia nos ensina, no Antigo e no Novo Testamento, que haverá um dia em que os homens terão que comparecer diante do seu Criador, a fim de prestarem contas das suas ações. E Francis Schaeffer, num dos seus livros, se não me falha a memória, O Deus que Intervém, fala da base desse julgamento, como que ele se dará. E ele imagina, portanto, a humanidade, todos os seres humanos, com um gravador pendurado no pescoço. Imagine todas as pessoas com um gravador pendurado no pescoço. Com Deus acionando com o seu dedo a tecla de gravação a cada momento em que você e eu emitimos um julgamento de natureza moral, do tipo: fulano é corrupto, gravou. Você é indiferente, gravou. Papai não soube cuidar dos seus filhos, gravou. Você só pensa em si mesmo, gravou. Você não ama os pobres, gravou. No dia do juízo final, diz Francis Schaeffer, Deus vai apertar a tecla play e vai botar o homem para se ouvir. Veja o que você mesmo exigiu das pessoas ao longo de sua vida, e você vai se ouvir. Após se ouvir, uma pergunta lhe será feita: o que você tem a dizer sobre a forma como você mesmo viveu à luz daquilo que você exigiu do próximo? Eu pergunto a vocês: quem aqui pode dizer que não teme esse dia?
em que Deus vai tão somente cobrar de você o que você cobrou das pessoas e contudo não praticou. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 1, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade, sufocam a verdade. Qual é uma das verdades que nós sufocamos? É essa sobre a qual Francis Schaeffer fala. Nós não conseguimos viver sem a noção de certo e de errado. Você pode ouvir o seu professor universitário na aula de sociologia ou de filosofia dizer que tudo é relativo. Mas deixe um homem praticar um ato de pedofilia contra a filha dele. No verso 19, o apóstolo Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que o universo está cheio de pistas da existência de Deus. É fato que nem todos os seres humanos têm acesso ao testemunho do Filho. Nem todos os seres humanos ouviram o Evangelho, mas todos os seres humanos têm acesso ao testemunho do Pai. Deus não vai julgar ninguém por não ter acreditado num Cristo acerca de quem jamais ouviu falar. Contudo, aquele que jamais ouviu falar sobre o Filho, vive no universo que proclama a existência do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz: os atributos invisíveis de Deus, as qualidades de Deus, suas virtudes, as suas perfeições, claramente se reconhecem desde o princípio, desde Adão e Eva, por meio das coisas que foram criadas. Olha, eu estou emergindo agora de um mês de fevereiro inteiro dedicado à filosofia. Eu peguei os 3 volumes de Bertrand Russell, a história da filosofia, e li tudo. Os 3 volumes, começando com os pré-socráticos, vindo até a chamada filosofia pós-moderna. Até hoje, eu não encontrei um filósofo que conseguisse me convencer do fato de que o apóstolo Paulo não está certo nessa passagem, ao dizer que a beleza da vida evidencia que o mundo tem um Criador, que o contato com a beleza dos campos de Goiás, com o esplendor das praias do Nordeste, passando por canto de pássaro, sem querer dar uma de poeta, pela beleza do sorriso de uma criança, tudo isso proclama a glória de Deus, o que levou o rei Davi no Antigo Testamento a dizer: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há neles linguagem nem palavras, nem deles se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Portanto, o nosso comportamento é consciente, é responsável. Quando nós matamos, deixamos matar, ou pagamos para que alguém mate, nós estamos pecando contra a luz recebida. Quando nós fazemos pessoas murcharem em razão do que saiu dos nossos lábios, quando lidamos com o próximo com uma indiferença que nós não gostamos de ver encontrada,
no tratamento que o próximo nos dispensa, nós estamos pecando contra a luz. O apóstolo Paulo prossegue, eu não tenho tempo, eu estou aqui olhando para o meu cronômetro, com um pensamento, eu diria, em toda a história da filosofia, eu nunca me deparei com um texto como Romanos capítulo 1, do verso 18 adiante. Para mim, não há, num espaço tão exíguo de tempo, em tão poucas palavras, tamanha quantidade de declarações filosóficas verdadeiras, fidedignas, autoevidentes, como nós encontramos nesse texto de Romanos. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz. Aqui eu só vou ler, sem entrar nos detalhes. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o que levou o grande reformador João Calvino a dizer que o homem nasce com o senso da religião. Calvino chamava de senso da divindade. O que Calvino, portanto, dizia é o seguinte, que à luz da Bíblia não há ateu. Não há como o homem erradicar do seu coração aquilo que compõe a imagem e semelhança de Deus que ele carrega. Tendo conhecimento de Deus, o que significa o seguinte, que esse conhecimento sempre existe, contudo pode ser sufocado. E o homem negar a Deus, por isso lhe ser conveniente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Conhecendo a Deus, não o adoraram. Conhecendo a Deus, não lhe prestaram culto. Conhecendo a Deus, não fizeram poesia para Ele. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Não expressaram gratidão pelas manifestações temporais do amor de Deus. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É interessante, foi o que eu senti lendo Bertrand Russell no mês de fevereiro. Quanta divagação ociosa, tola, inútil, sem nenhuma desembocadura prática, que não faz nenhuma diferença para um homem que encontra-se no CTI de um hospital aguardando o boletim médico referente à saúde de um filho. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Eles dizem para si mesmos que eles são sábios. Eles em vez de cultuarem o Criador, cultuam a si mesmos, inculcando-se como sábios, quer dizer, se convencendo de que eles são sábios. Que, por exemplo, quem está aqui nessa manhã, num congresso de uma igreja Assembleia de Deus, quer dizer, são os idiotas, que nós somos a ralé, que nós simplesmente somos pessoas que não usam cérebro. O texto diz, inculcando-se como sábios, tornaram-se loucos. Meu Deus, é uma pena que nós não temos tempo para ver tudo que se pode ver sobre essa passagem. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está falando aqui sobre a idolatria. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Está dizendo, portanto, que Deus subtraiu a sua graça, que Deus entregou esses homens à sua própria vida. Não totalmente, senão isso aqui teria virado o inferno. Mas esses homens não provam desse socorro do amor divino que está sobre a vida da igreja. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si, ou seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre, ou eternamente. Amém. Por isso, os dois últimos versículos. Os entregou Deus a paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Está falando sobre o homossexualismo feminino. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Uma passagem altamente complexa e que demandaria um dia inteiro para nós darmos um tratamento justo a ela. Irmãos queridos, onde que eu quero chegar com tudo que eu acabei de falar? Número 1, o meu desejo nessa manhã foi o de fazer aquilo que os teólogos chamam de teodiceia. O que é uma teodiceia? É uma defesa dos procedimentos de Deus para com os homens. O que eu estou querendo lhes dizer desde o início é que a justa indignação de Deus é razoável. Segundo lugar, minha intenção foi a de declarar que o comportamento do homem é responsável e consciente à luz das Sagradas Escrituras, à luz do senso comum, à luz dos fatos da vida. Como inocentar o que os jihadistas islâmicos do EI estão fazendo agora na Síria? Como inocentar as decapitações que houve nos presídios de Manaus, do Rio Grande do Norte e de Roraima, o que ocorre hoje no sistema prisional do nosso país? Como inocentar o que o governador do meu estado fez com todo o dinheiro público? No seu governo e no governo do seu sucessor, houve 60 mil homicídios, 60 mil mortes violentas, enquanto ele reservava quarto nos melhores hotéis do planeta, usando dinheiro público. É minha intenção também nessa manhã estimulá-lo a interceder pela humanidade, a interceder pelo nosso país. Porque sendo o homem quem ele é, e Deus sendo um Deus santo, nós temos que fazer o papel de sacerdotes desse planeta, interceder pela humanidade, interceder pelo Brasil. Na Bíblia não há pecado que mais atraia a ira de Deus do que a violência. Por que Deus julgou Sodoma e Gomorra? O Gênesis é claro, por causa da violência. Por que houve dilúvio? Porque os homens se tornaram violentos. Qual foi o motivo que Deus enviou Jonas a Nínive? Uma cidade pagã. Qual foi o motivo? Porque havia violência, havia homicídio em Nínive. E se os ninivitas não se arrependessem, aquela cidade seria julgada por Deus. Temos que interceder pelo Brasil. Um país que pratica 60 mil homicídios por ano. Um país que permite que milhões de miseráveis morram na miséria, enquanto que ao mesmo tempo encontra-se em 7º lugar na lista, no rol das grandes economias do mundo. Eu não tenho dúvida, esse país se expõe ao julgamento divino. Intercedam pelo Brasil. Porque o comportamento do brasileiro, o comportamento da nossa sociedade, eu diria que isso é histórico, é uma provocação à santidade divina. 40% de todo o tráfico de escravos foi dirigido para o Brasil, todo o tráfico de escravos do passado. O último país a abolir a escravidão foi o Brasil.
Numa guerra absurda com o Paraguai, nós matamos 1 milhão de paraguaios. Estamos longe, à luz dos fatos da história, de ser considerados um povo pacífico. Nós não somos um povo pacífico. Se fôssemos um povo pacífico, nós não estaríamos espalhando pelas redes sociais as imagens de violência, de tortura, de vingança que chegam nos nossos aparelhos de telefone celular. Nós não estaríamos celebrando essas mortes. Orem pelo país, porque a Bíblia diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E mais um ponto: preguem o Evangelho. Se hoje você me perguntasse qual é a maior necessidade da humanidade, à luz dos fatos da vida e do ensino claro das Sagradas Escrituras, o que é de se esperar da humanidade? Não há a mínima dúvida de que nós, seres humanos, carecemos de passar por uma crise de arrependimento. Por isso que a mensagem do Novo Testamento é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de alguém que perdoe os nossos pecados. E a maravilha é o Novo Testamento nos dizer que esse Deus ama os ímpios e os transgressores. Ele se tornou inimigo de suas obras, mas a Bíblia declara, na passagem mais importante do Novo Testamento, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a mensagem central do Evangelho, veja só, não é, venha para Cristo, para que você seja feliz. A mensagem central do Evangelho é fugir da ira vindoura. Certamente quem vai a Cristo se torna feliz. Contudo, o Evangelho é o chamamento divino para que o homem se arrependa e receba perdão de pecados na pessoa bendita de Jesus Cristo, a fim de então se iniciar na sua vida um processo de santificação que o leva a largar a mentira, a impiedade, a transgressão. E esse é o chamado da igreja. Observe que tudo isso é razoável à luz de uma passagem como essa, que nós tão superficialmente acabamos de examinar. Faz todo sentido nós sairmos pelo planeta chamando homens e mulheres para se arrependerem dos seus pecados, porque de fato o homem é pecador. Ele não é pecador porque pratica pecado, ele pratica pecado porque é pecador. Mas a Bíblia nos fala ao mesmo tempo de um Deus desesperado de amor por esse mesmo ser, em que enviou o seu Filho para morrer pelas iniquidades do homem e propiciar a você e a mim a oportunidade da reconciliação através de um encontro com o amor gracioso de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em todas as religiões, o homem é visto com uma oferta nas mãos para comprar o favor da divindade. No Evangelho, Deus é o ofertante. Deus é que traz a oferta para o homem, a fim de que o homem se reconcilie com Ele. Ainda ontem eu dizia isso para Jesus, tomado de convicção de pecado ontem à tarde, sentindo que minha vida tinha que mudar. Eu disse para Deus: Senhor, eu creio que o ponto de partida é eu devolver a Ti a oferta que Tu me apresentaste. Jesus Cristo. O Senhor me deu Jesus Cristo, e eu apresento Jesus Cristo a Ti como oferta pelos meus pecados. E a Bíblia diz que quando nós comparecemos diante de Deus,
apresentando a Ele Jesus como oferta, e não dízimo, e não vigília, e não castidade, porque nossas boas obras não podem cobrir as nossas transgressões e a nossa impiedade, mas quando apresentamos o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a Bíblia diz que recebemos o abraço do Pai, e somos justificados pela graça mediante a fé, e declarados filhos de Deus por um ato de puro amor por esse Deus cuja graça é incompreensível e é suficiente para alcançar, perdoar, purificar todos os pecadores. E a esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé?